A aula hoje é sobre eletricidade. Bem-vindo ao canal. Bom, vamos conceituar o que é eletricidade, né? A gente sempre ouve falar, eletricidade, acabou a eletricidade. Eletricidade é um conjunto de fenômenos naturais que envolve a existência de cargas elétricas paradas ou em movimento, tá? Então, normalmente a gente está mais acompanhando quando elas estão em movimento, né? Quando eu estou usando aparelhos elétricos, ela vai passando de uma forma para outra. A gente fala que a energia ela não aparece e não desaparece, ela só se transforma. Então, a energia elétrica ela pode se transformar em energia luminosa, energia térmica, energia sonora e várias outras formas de energia. Característica da eletricidade. Para mim trabalhar com eletricidade, eu vou ter que conceituar alguns aspectos. O primeiro deles é a tensão. A tensão é a diferença do potencial que faz as cargas elétricas se movimentarem. Então, eu posso ter uma tensão de 110 volts ou uma tensão de 220 volts, que é a diferença de potencial entre um ponto e outro. Tudo bem. Corrente elétrica é o fluxo, ou seja, é a vazão dos elétrons, e é dado em ampere, né? Ultimamente a gente usa os disjuntores em ampere. Olha, é 10 ampere, é 20 ampere. Então, é a quantidade de elétrons que passa por o fio em um determinado tempo. Isso é o fluxo ou vazão dos elétrons. Resistência elétrica é a dificuldade que os elétrons têm de se movimentar. Então, como os elétrons têm dificuldade de se movimentar, acaba ocorrendo tipo um congestionamento de elétrons no cabo e acaba provocando, por exemplo, aquecimento. Então, o chuveiro de casa ele funciona por resistência, né? Aí a resistência é dada em ohm. E a potência dos aparelhos. A potência determina quanto de energia elétrica o aparelho consegue transformar em outra forma de energia. Então, a gente tem uma lâmpada de 18 watts, tem lâmpadas de 24 watts, ou seja, a de 24 watts ela consegue transformar mais energia elétrica em energia luminosa. Então, a potência do aparelho determina quanto de energia elétrica ele vai transformar em outra forma de energia. Nossos equipamentos elétricos, normalmente eles vêm com esse selinho de consumo, né? Esse selinho da Procel, ele diz o seguinte, qual é a tensão do aparelho. Então, nesse caso, essa torneira elétrica, a tensão dela é 220 volts. A potência nominal, que é a potência que ela pode trabalhar, que é 5.500 watts. E a potência econômica dela, que é 2.200 watts. Então, esse selo, ele identifica qual é o consumo energético do aparelho, né? De acordo com a classificação, ele pode ter classificação A ou classificação G, a última classificação lá. Então, quanto melhor a letra, quando se a letra for A, mais eficiente é o equipamento, ou seja, mais ele consegue economizar energia, transformar a quantidade de energia elétrica em outra forma de energia, sem perder, por exemplo, o calor. Essa é uma forma de analisar. Bom, agora a gente vai analisar a conta de luz. A conta de luz tem dois campos que são fundamentais, é a leitura anterior e a leitura atual. A leitura anterior, por exemplo, dia 19 de abril, o cara fez a leitura lá no seu relógio e encontrou 05420. Hoje, dia 19, ele vai lá e faz outra leitura e encontra 05560. Para saber o consumo, o que vamos fazer? Vamos só subtrair o valor da leitura atual menos o valor da leitura anterior. Então, subtraindo, eu vou encontrar o valor de 140 kWh. Como que eu faço a conta do cálculo? Se eu não contar ICMS, não contar outros valores, é só eu multiplicar o consumo em quilowatts vezes o valor de 1 kW. Nessa minha conta, o valor de 1 kW é 0,70 centavos. Então, eu multiplicando 140 watts vezes 0,70, eu vou chegar ao valor de R$ 98. Então, teoricamente, o valor que eu vou pagar na minha conta é R$ 98. Bom, agora a gente vai calcular o consumo elétrico por aparelho. Para calcular por aparelho, a gente precisa saber a potência do aparelho, o tempo de uso e os dias que são usados, né? Vamos pegar um exemplo aqui que é da lava-roupa. A lava-roupa tem uma potência de 750 watts. Eu uso ela 3 horas por dia.
E no mês eu costumo usar 10 dias no mês, né? Então eu vou multiplicar a potência vezes as 3 horas vezes 10 dias. O que deu? 22.500 watts. Para mim ter em quilowatt, eu divido por 1.000 e vou ter a resposta em quilowatt. Então, 22,5 quilowatts. Se eu quiser calcular qual é o custo dessa máquina de lavar roupa durante um mês, é só multiplicar. 1 kW é 60 centavos, então eu vou multiplicar 22,5 kW vezes 0,60, eu vou ter o quanto pesa essa máquina de roupa, qual é o custo dela na minha conta de luz. Muito bem. Bom, essa foi a aula sobre consumo de eletricidade. Espero que todos tenham entendido. Um abraço a todos. Bons exercícios. Até mais.